Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre podcast. É mesmo, pessoal, acabei de receber um comentário aqui no canal sobre um vídeo que eu fiz falando dos equipamentos que eu uso, o sistema de agregador que a gente usa. A gente usa o Anchor.fm, né, lá para hospedar o nosso podcast. E as pessoas estão me perguntando, pô, faz mais conteúdo falando sobre podcast, faz mais material sobre isso, então quero conversar um pouquinho com vocês. Algumas coisas que eu acho muito importante você ter em mente, né, em relação à questão do podcast. A primeira delas, pessoal, na época que eu produzia o Zoomcast, o podcast do Zoom Digital, isso já vai ter quase aí 10 anos já de existência. Hoje eu tenho outros projetos que, na verdade, exigem uma questão menor em termos de edição, né? O programa é um pouco mais fluido, sem muito furor, né? Vamos dizer assim, sem muita necessidade de se trabalhar em relação à edição. Mas na época do Zoomcast a gente colocava efeitos de som, a gente fazia a retirada de todos os momentos, né, em que a pessoa parava para respirar. A gente utilizava para gravação o Skype com Pamela, né? Hoje em dia a gente tem diversas ferramentas como o Zoom, o próprio Skype ainda continua sendo bem ativo em relação a isso. Você pode estar utilizando uma videoconferência, uma videochamada para estar captando o áudio aí caso você grave remotamente, né? Hoje a gente utiliza, né, como eu falei no nosso último episódio onde eu falei um pouquinho sobre podcast, eu tenho um gravador Zoom H5 que me ajuda bastante se eu quiser gravar com uma pessoa, né, ou até mesmo gravar sozinho, né, o material não tem problema nenhum. Então, na época, pessoal, era muito bacana porque eu pude perceber como que o podcast é difícil de se editar, né? Inclusive, todo esse tempo editando vídeo, eu vou dizer para vocês que o podcast é muito mais complicado, complexo, muito mais trabalhoso para se fazer edição. Isso porque quando você procura tratar um áudio, né, as especificidades, vamos dizer assim, para a pessoa que só está ouvindo, ela vai prestar mais atenção em qualquer probleminha, qualquer coisa que tiver na minha voz, que tiver naquele áudio. Como, por exemplo, essa pausa, né? Eu dei uma pausa um pouco maior, né? Então, assim, esses momentos a gente costumava tirar da edição, né? Qualquer momento de respiração, né? Então, assim, você cortar, pegar para fazer um áudio perfeito, bem fluido para a pessoa escutar, né, é bem mais trabalhoso na minha concepção, né? Quando a gente tem um vídeo, ainda que eu dê alguma pausa aqui no áudio, você está tendo um vídeo para se distrair, né? Então é um pouco diferente quando você apenas ouve e a sua imaginação fica imaginando ali um ambiente. Então eu acho que uma edição de um podcast é bem mais complexa do que a edição de vídeo. Óbvio que a gente vai ter vídeos aí de grandes produções e tudo mais, então não é um fator que vai ter uma correlação direta, mas na minha concepção, para o trabalho que a gente fazia no Zoomcast, como o que eu faço hoje em termos de produção desse tipo de vídeo, eu acho muito mais tranquilo gravar os vídeos, né? Em termos de edição, inclusive. E aí, pessoal, uma coisa que eu quero dizer para você também é o seguinte: Felipe, eu posso gravar com o microfone boom, posso te gravar com... A gente tem aqui um microfone de lapela da Rode, posso estar utilizando outros microfones? Gente, pode, não tem problema nenhum. Posso estar usando até um celular, um smartphone, posso usar até o microfone do meu computador. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Como eu falei que o áudio ele acaba tendo muito mais peso, porque não tem um vídeo ali para causar distração, para causar um complemento daquele produto final, eu considero que a qualidade de áudio ela tem que ser muito boa. Não somente em termos do próprio microfone, daquela voz estar bem equalizada, de você ter um equilíbrio das vozes, mas também de você ter ali, por exemplo, falta de ruído, né? Um vídeo talvez já é ruim, tá, gente? Mas se um vídeo tiver um ruídozinho no fundo, talvez ainda dê para salvar alguma coisa, mas se no podcast não tiver um ruído, a pessoa ali, muito provavelmente ela não vai gostar do seu programa. Então, tentar gravar com o máximo de qualidade possível. Daí você pode fazer isso. Olha, hoje os aparelhos celulares, os microfones do celular, eles têm uma qualidade muito boa, né? Não é necessário, talvez, você ter um microfone, que nem eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando o TSI 58. TSI 58, tá, gente? Ele fica tapado aqui, eu não vi.
Então, que é um microfone dinâmico, é um microfone mais para cantores, para palco, né? Mas eu acho que ele traz um grave, ele traz uma qualidade de áudio bem bacana. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Né? Quando eu utilizo, por exemplo, um de lapela, né? Dependendo da qualidade, esse aqui é fenomenal, que é um microfonezinho de lapela da Rode, né, que tem nem que falar da qualidade dessa empresa. Então, quando eu utilizo um microfone que ele tem um pouco menos de ganho, às vezes eu sinto que você perde um pouco daquele peso. Óbvio que você pode trabalhar também na pós-produção, né? Mas a captação do microfone ela é muito importante. E às vezes eu vejo muita gente produzindo conteúdo para podcast, às vezes com uma ligação que pelo Skype, ou então uma ligação que está com pouca qualidade. No trabalho final, eu sei disso, porque na época que a gente fazia o Zoomcast, programas às vezes 1 hora de duração, era complicado. Tinha um determinado momento que aquela voz meio que de telefone, robótica, é cansativa. Às vezes você não consegue entender, né? Então, assim, tentar prezar sempre pela qualidade. E como que você pode fazer isso? Bom, se você não puder gravar presencialmente, o que a gente aconselha é que você tenha, primeiro de tudo, né? Óbvio que quando a gente trabalha com áudio, você precisa de muito menos internet do que quando você faz uma videoconferência, por exemplo. Mas a gente sempre recomenda que você tenha uma internet bacana. Antes de sair gravando, faça teste de áudio, né? Verifique ali se não existe nenhuma interferência, se o áudio da pessoa que você está entrevistando está fazendo parte do seu podcast, se não está picotando, se não está com algum problema em relação a ruído, né? Ver tudo isso é sempre muito importante. E a edição também é importantíssimo que você aprenda a fazer remoção de ruído, e tentar tirar aí esses momentos de pausa, esses momentos que a pessoa às vezes acaba respirando no microfone. Inclusive é legal, pessoal, você orientar, né, tanto para você como para o seu convidado, dicas de, por exemplo, galera, vamos evitar, se possível, utilizar um pop filter como o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um pop filter que ele, como o nome já diz, né, ele ajuda a você evitar esses barulhinhos de pop, pop. Quando você faz esse barulho, né, acaba incomodando bastante. Então, se puder, né, recomenda aí o teu... Não precisa nem ser o melhor microfone do mundo, mas só o fato de ter uma proteção aqui, como vocês estão vendo, tô gravando com essa espuminha aqui, que ela ajuda a dar uma abafada no som, o som de melhor qualidade, né? Então, é importante você prestar atenção nisso. Um pop filter é uma super de uma aquisição, tá, gente? Que ele vai trazer uma diferença bacana aí na qualidade do teu áudio. Outra coisa que eu também acho muito legal, deixa eu botar isso aqui de lado, é você orientar também, você inclusive gravar em locais que você evite aí ser incomodado, ter barulho de fundo, cachorro latindo, gato miando. Então é interessante que você grave num local. E se você já quiser passar talvez para um próximo nível e querer fazer uma espécie de um tratamento acústico, que nem eu fiz aqui, eu estou no estúdio, que eu gravo a maioria dos nossos vídeos, como você pode... Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco do zoom. Na verdade não, mas vou mostrar aqui para cima para vocês. Essa aqui é a parte de cima toda do nosso estúdio, tá, gente? Todo o quarto ele é envolto com essa espuma acústica, né? E o objetivo dessa espuma acústica é justamente trazer um ambiente um pouco mais... Uma voz um pouco mais tratada, evitar reverberação. Como vocês viram, eu só coloquei no cantinho das paredes, né? Eu coloquei entre o teto e a parede, porque é justamente nesse ponto em que o som, as ondas sonoras batem, refletem e voltam, e daí vem a reverberação, o eco muito grande, né? Então você não precisa necessariamente isolar todo o seu quarto, todo o seu ambiente para poder ter um tratamento acústico. A gente fala que isso faz parte do tratamento acústico, não é isolamento, né? Eu ainda consigo, se tiver um barulho forte lá fora, e se eu fizer um barulho muito alto aqui dentro, as pessoas conseguem me ouvir do lado de fora. Isso é para fazer um tratamento, para deixar o áudio com uma maior qualidade, né? E eu tenho inclusive o vídeo publicado aqui no canal, onde eu mostro para vocês a diferença de antes e depois de eu ter colocado essas placas para trabalhar um pouco mais a questão desse tratamento acústico. Então, pessoal, essas aí são algumas dicas, né? O pessoal falou para eu falar mais, abordar mais esse tema de podcast, tá? Então são algumas dicas que eu tenho para passar para vocês lá da época que a gente fazia o Zoomcast, a gente fazia de forma remota, né? Então é um pouquinho aí do que eu aprendi para passar para vocês
sempre coloque uma musiquinha bacana de fundo, tá? Eu, pessoalmente, tenho optado, né? Quando eu gravo programas em podcast, eu vejo até na própria biblioteca de músicas do YouTube, né? Que são, a maioria das músicas ali, elas têm royalty free, então você vai poder utilizar na maioria das outras plataformas sem ter nenhum problema. E foque nos agregadores, né? Hoje, por exemplo, a gente utiliza o serviço do Anchor.fm, com ele você consegue distribuir para Spotify, para o Google Podcast, para o iTunes. Então você consegue fazer uma distribuição para uma série de agregadores. E a gente percebeu, né, que tem muito agregador, até um pouquinho mais desconhecido, que a pessoa usa. E aí acaba você tendo um público maior, porque você está presente ali nesses outros agregadores. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, acompanha a gente, porque eu vou me despedindo agora e te deixo até a próxima. Tchau, tchau.